Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 9 de setembro. Eu, Thaís Herédia e Priscila Yasbeck juntas para fechar esta semana na economia no Brasil e no mundo. Minha gente, claro que com a morte da rainha Elizabeth II, né, o debate todo, inclusive aqui no Brasil, por interesse, por curiosidade, pela importância, pela relevância do Reino Unido, para além do papel da monarquia na construção do país, acabou assumindo esse papel de protagonismo no noticiário. Então, hoje no nosso episódio não vai ser diferente, mas como somos um podcast de economia, nós vamos tentar tratar um pouco dos desafios da economia britânica, do ponto de vista também da economia global e vamos tratar das questões daqui do Brasil também. Nós temos contado nos últimos dias com a participação do nosso editor de internacional aqui da CNN Brasil, Diego Pavão, e hoje nós vamos trazer de novo a participação dele, porque ontem mesmo nós falamos aqui da expectativa para o anúncio de um pacote de medidas da Liz Truss, que é a nova primeira-ministra do Reino Unido, nesse momento em que o Reino Unido enfrenta a pior crise em décadas. É uma inflação de 2 dígitos, que pode chegar até 20% já na avaliação de bancos estrangeiros, bancos internacionais, um endividamento em alta, um gasto público também em alta, uma perda de credibilidade, a moeda do país se desvalorizando cada vez mais, uma preocupação com uma crise humanitária que pode se impor no inverno, com o preço da energia, ou seja, uma tempestade perfeita num país que já enfrentaria uma transição de governo no meio de uma crise complicada e agora enfrenta também a transição da monarquia. Não é exatamente uma surpresa, afinal de contas, Rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos, a monarca mais longeva do Reino Unido. Mas mesmo assim, mesmo diante dessa expectativa absolutamente realista, que parece que com tanto tempo que ela ficou entre nós, parecia que ela seria imortal, e ela será imortal na construção da história, na construção e na leitura dos 70 anos em que ela reinou e tudo que testemunhou. Mas, do ponto de vista olhando para o futuro e da construção econômica a partir do Reino Unido e dos seus desafios, há um interesse e também uma preocupação sobre o futuro. Então, Diego Pavão vem participar hoje conosco para falar da expectativa para esse dia, para os próximos dias, para as próximas horas, porque serão muitos protocolos e eventos pelas próximas semanas e a grande dúvida é como o país vai lidar com a crise econômica. Vai ficar em stand-by, como disse hoje mais cedo a Priscila Yasbeck na televisão? O Diego Pavão vai tentar um pouco mostrar para a gente o que esperar dos próximos dias e onde se encaixa o debate sobre como lidar com a crise econômica. Oi, Thaís. Oi, Priscila. A grande expectativa para hoje é pela volta do rei Charles III. O então príncipe Charles agora se torna o rei Charles III. Ele volta da Escócia para Londres, onde ele deve ter a primeira audiência dele, pessoalmente mesmo, com a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. Os dois devem se reunir hoje no Palácio de Buckingham, em Londres, e também uma grande expectativa para o primeiro pronunciamento que ele vai fazer à nação como novo chefe de Estado do Reino Unido. Mas, Thaís, você falava sobre a questão econômica do Reino Unido. Tradicionalmente, esses grandes eventos da monarquia, como vai ser um processo fúnebre agora para a Rainha Elizabeth II, esses eventos tendem a ofuscar qualquer outra coisa que aconteça no país. Então, há sim uma expectativa de que, por exemplo, essas medidas econômicas, esses anúncios da Liz Truss sobre a economia do Reino Unido fiquem agora um pouco em segundo plano, porque a nação está praticamente parada em luto pela rainha mais longeva da história, que morreu ontem aos 96 anos de idade. Então a expectativa é que, por enquanto, o foco seja mesmo esse processo fúnebre em relação à Rainha Elizabeth II. Eu falo processo fúnebre porque vão ser vários dias aí de eventos marcados, relacionados, na verdade, à morte dela. Então hoje a gente vai ter esses eventos que eu falei agora. Amanhã a gente deve ter uma proclamação do rei Charles III como o rei mesmo do Reino Unido. A gente deve ter um tour dele pelas capitais do Reino Unido, vai passar por todas as capitais do Reino Unido, se reunir com os líderes locais. A gente deve ter um velório em Westminster da rainha. A gente deve ter um velório antes da rainha lá na Escócia, em Edimburgo. Então vão ser muitos eventos até o funeral dela. A gente não sabe ainda qual vai ser a data exata do funeral da rainha. Deve ser entre 10 a 12 dias
dias a partir de hoje. Isso ainda vai ser divulgado hoje ou nos próximos dias. Vai ser um processo muito longo de vários eventos em que a nação praticamente vai parar para assistir a tudo isso depois da morte da Rainha Elizabeth II aos 96 anos. Bom, então como o Diego muito bem explicou, a Thaís também, um momento de grandes desafios aí para a economia do Reino Unido. Só para complementar, ontem o pacote da Liz Truss previu, entre outras medidas, colocar um teto para as contas de luz em 2.500 libras para os próximos 2 anos. E aí, com isso, aquela perspectiva de que a conta de luz fosse subir para 3.500 libras, então deve se suavizar um pouco, há uma expectativa de suavização da inflação, mas há um custo muito alto, com um pacote estimado ali o custo, o gasto total, também que prevê medidas para empresas focadas em empresas de energia, outros subsídios. Então, o pacote todo deve ficar em cerca de 150 bilhões de libras, né? Com alguns bancos até falando que pode chegar a 180, 190 bilhões de libras. Então, isso também traz um desafio muito grande para a economia britânica em termos fiscais, em termos de gastos públicos. Aproveitando o gancho, então, de Reino Unido, vou passar aqui também pelos mercados, porque ontem também foi um dia de importantes decisões fora do Reino Unido também, na zona do euro, com a decisão do Banco Central Europeu de elevar os juros na maior magnitude da história, né, do Banco Central Europeu, subiu os juros em 0,75 ponto percentual, como já era esperado. E aí os destaques do comunicado e da fala da Christine Lagarde, que é a presidente do BCE, foram que, como a inflação segue persistentemente alta, Christine Lagarde citou especificamente a crise do gás, com a Rússia cortando o fornecimento do gasoduto Nord Stream, também falou sobre os preços que continuam subindo, espalhados, né, entre vários setores. Também falou sobre a queda do euro, que aumenta o custo das importações, então isso também traz uma pressão adicional para a inflação. Ela falou que por causa disso há previsão de mais aumentos adiante, e aí com isso os economistas fizeram a leitura final ali da decisão, da fala de Lagarde, de que pode haver mais um aumento, inclusive, não está descartado, possibilidade de mais um aumento de 0,75 ponto percentual nos juros lá na Europa. A aposta majoritária é de mais um aumento de meio ponto e outro de 0,25 nas próximas 2 reuniões, mas ainda assim tem economista que não descarta mais um aumento de 0,75 ponto percentual na zona do euro, que está com uma inflação acima de 9%, uma inflação recorde, por isso exige uma postura mais dura do Banco Central Europeu. Além da Europa, nos Estados Unidos também houve falas duras do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, que ele reafirmou o compromisso com redução da inflação, levar a inflação para a meta ali de 2%, a inflação nos Estados Unidos que está em 8,5%, mas Jerome Powell falou que isso pode acontecer sem altos custos sociais, como aconteceu em outras batalhas contra a inflação. Ou seja, leia-se, o Jerome Powell defendeu que o Banco Central americano pode subir juros, fazendo um pouso suave da economia, o soft landing, sem machucar tanto a economia como aconteceu em outros momentos em que os Estados Unidos precisaram elevar juros para combater a inflação. Juntando BCE, né, Banco Central Europeu, a decisão de juros, aumento na maior magnitude, e essas falas mais duras do presidente do Fed, inclusive elevaram as apostas de aumento de 0,75 ponto percentual dos juros americanos de 77% para 84%, dá para dizer que foi uma decisão e foram falas muito duras. Porém, elas vieram sem grandes surpresas, vieram dentro do que era esperado. E como o mercado trabalha muito com expectativa, já vinha caindo na expectativa dessa alta dos juros na Europa, já vinha caindo na expectativa de uma postura mais dura do Jerome Powell desde o evento de Jackson Hole, então isso já estava no preço. Então, de certa forma, o fato de não haver nenhuma surpresa mais negativa que o esperado trouxe algum alívio. Mas não foi só isso. Lá nos Estados Unidos saíram os dados do livro bege, que trouxeram ali um sinal de alívio pontual na inflação. E tem também todo o cenário de desaceleração da China, todo o cenário de desaceleração da Europa, a Christine Lagarde falando também sobre a possibilidade de uma recessão na Europa no ano que vem, uma queda de 0,9% do PIB da zona do euro, se houver um corte total de fornecimento do gás russo. Tudo isso traz uma sensação, uma previsão de desaceleração. Na China também, nessa madrugada, saíram dados de inflação abaixo do esperado, e isso gera, então, uma previsão também de alívio na inflação. É o que ontem a Thaís falou, a gente vem falando muito aqui, que neste
momento a má notícia vira boa notícia, ou nesse momento a má notícia para a economia traz alívio sobre inflação, traz alívio sobre juros, e o mercado ele acaba sendo muito afetado por juros, às vezes mais do que pelas previsões gerais sobre atividade econômica. Então, como essa desaceleração ela traz uma previsão de juros e inflação mais suaves, com as economias desacelerando, não há uma demanda tão aquecida, então isso está trazendo também algum alívio aí para as bolsas. Isso explica a alta das bolsas ontem e também hoje. Minha gente, vamos falar um pouco de Brasil agora, porque estamos a 23 dias das eleições. E chegou aquele momento do quem dá mais no leilão das promessas dos principais candidatos, e claro que eu estou falando aqui especificamente da candidatura à presidência da República. Na propaganda oficial que foi veiculada ontem, o presidente Bolsonaro anunciou um auxílio de R$ 800 para quem for beneficiário já do Auxílio Brasil, aquele que ele pretende aumentar para R$ 600, e vai ganhar um complemento de R$ 200 se arrumar um emprego. Aqui a ideia do presidente, segundo o vídeo que foi veiculado na propaganda eleitoral na quinta-feira, ontem mesmo, é um complemento de salário. Então, se o beneficiado de hoje do Auxílio Brasil estiver ganhando já os seus R$ 600 e arrumar um emprego, ganha 200 a mais e vai ganhar o salário mais o benefício. Com 2 minutos e pouquinho de propaganda, de espaço de propaganda oficial, não deu ali para explicar como é que vai pagar. Mas na live que faz às quintas-feiras, o presidente Bolsonaro diz que tem a garantia do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do seu ministro Paulo Guedes, de que é possível fazer isso. Se ele for eleito, então ele diz que já tem a garantia de Arthur Lira, que continua sendo presidente da Câmara dos Deputados até pelo menos fevereiro do ano que vem, e do ministro Paulo Guedes, que com todas as sinalizações deve se manter como o líder da política econômica no país. O presidente Bolsonaro, fica claro, está reagindo ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que há mais ou menos 10 dias prometeu pagar o auxílio de R$ 600, que ele garante que também vai manter, e mais R$ 150 de bônus para cada criança das famílias contempladas pelo Auxílio Brasil. Claro que ele quer retomar o nome Bolsa Família, né? Que era o nome antigo antes do Auxílio Brasil, rebatizado pelo presidente Bolsonaro. O problema dessas propostas, e aqui eu vou ficar só no aspecto prático, ou seja, de como pagar, é que nem o benefício de R$ 600 existe oficialmente no orçamento federal do ano que vem. E para garantir esses R$ 600, não estou falando do bônus ainda, e da promessa de Lula e de Bolsonaro. Quem quer que seja o próximo governo vai ter que apresentar uma política fiscal muito sólida, muito crível, para convencer a sociedade de que o país vai parar de pé com um cavalo de pau nas contas públicas. Pelas primeiras avaliações, com conversas que tivemos com especialistas, economistas, a única garantia que existe hoje para os gastos públicos é aquilo que cabe dentro do orçamento federal, dentro das regras e dos limites. Vocês conhecem bem aquele ditado de que dinheiro não nasce em árvore e não nasce também na árvore pública, ou seja, não tem como pagar nem o auxílio de R$ 600, muito menos o complemento que agora os candidatos prometem. Tem uma impressão de que, como o mercado financeiro aqui no Brasil anda positivo, se descolando inclusive da crise internacional, haveria ali uma condescendência, um ok, né, dos investidores, que são sempre apontados como os vilões ali das ideias e das promessas dos candidatos. Esse ok não é real, porque o risco fiscal que está sendo comprado e contratado para 2023, ele vai ser cobrado pelo mercado. Mas não tem presidente novo ainda. A peça de orçamento que está sendo analisada pelo Congresso Nacional, ela é ainda realista. E só vamos lembrar aqui que nessa peça orçamentária, para pagar os R$ 400 já tem um déficit esperado, ou seja, uma conta negativa para o ano que vem de mais de 60 bilhões de reais, com uma expectativa também de elevação da dívida pública. Então, para pagar as contas hoje, com as promessas que já foram feitas, manutenção, por exemplo, da desoneração de impostos, já não tem dinheiro. Para o bônus é que vai faltar ainda mais. Então, essa matemática financeira, ela é imbatível mesmo para
política brasileira. A Priscila vai tratar um pouco aqui também da reação do relator do orçamento e das aflições do mercado financeiro quando escuta esse tipo de promessa. Estava conversando com a Thaís mais cedo e uma fala que chamou muito a nossa atenção e resume muito o que foi essa promessa de R$800 foi a fala do relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, que disse o seguinte, ele falou assim: vejo como palavras ao vento a nova promessa do presidente Jair Bolsonaro de aumentar para R$800 o Auxílio Brasil a partir do ano que vem. Ele já havia prometido manter os 600 do benefício, mas quando enviou a proposta orçamentária ao Congresso, no final de agosto, o valor foi mantido em 400. Agora, ele vai além, promete 800 e não diz de onde vai tirar os recursos para esse acréscimo. Então, como a Thaís falou, o grande risco é que outros candidatos, ao ver que Bolsonaro promete um auxílio de 800, também irem na esteira e prometerem auxílios maiores. E é importante, nessa discussão toda sobre benefícios sociais, sempre pontuar. Não é que a população não precise de auxílio, pelo contrário, isso é ponto de concordância, é unânime, essa visão de que a população precisa de mais assistência aqui no Brasil. Assim, praticamente todos os economistas defendem isso. A questão é a forma como isso é conduzido sempre, porque para que um valor de R$800 seja incluído no orçamento, você não tem nem o de 600, como muito bem disse o relator do orçamento, pelas regras do nosso orçamento, a regra do teto de gastos, que impede aumento de despesas acima da inflação, como já não há possibilidade nem num auxílio de 600, que dirá de 800, o que se vislumbra é uma mudança em Constituição, mais uma vez, para conseguir encaixar esse gasto adicional. E aí essa mudança na Constituição e as mudanças nas regras no meio do jogo acabam levando a um aumento do risco do país. E aí isso acaba se revertendo em inflação e, no fim das contas, aquela população que recebeu o auxílio, que é a população que mais precisa, ela acaba não usufruindo tanto, ou aquele benefício ele acaba sendo ofuscado pela piora da economia como um todo e aumento da inflação. É por isso que quando a gente fala de gastos públicos, é uma discussão tão complexa, mas tão importante, porque as coisas não são simples, não existe almoço grátis. Não é que se todo o governo pudesse aumentar gastos de forma desenfreada, sem consequência alguma, a gente não estaria discutindo isso aqui, talvez não existisse nem o CNN Money para discutir esse tipo de coisa, mas a questão o dinheiro é limitado, existem limitações na atuação da economia. E o fato é que as economias já jogaram muito dinheiro, não só aqui, né, na economia, no mercado, não só aqui, como no mundo todo, para fazer frente à pandemia, só que agora a gente coloca esse ingrediente adicional aqui, que é a eleição. Então, a gente já vem de um aumento de gastos muito forte e que, se continuar assim, em algum momento essa conta vai vir. E aí a previsão toda de vários economistas é que vem a partir do ano que vem, com o aumento de endividamento público e tudo isso. E aí a população que mais precisa é sempre a que mais sofre quando há uma piora da economia, quando há aumento da inflação. Então, é por isso que essas discussões têm que ser feitas com muito cuidado. E isso vale não só para o presidente Jair Bolsonaro, que falou desse auxílio de 800, mas para todos os candidatos que estão seguindo na mesma linha e que falam sobre aumento de benefícios sem falar sobre como financiar esses gastos de uma maneira sustentável, sem alguma proposta mais crível ali do ponto de vista econômico. E aí a gente se vê mais uma vez envolvido em um pleito, em uma discussão política que prioriza as falas populistas, as falas sobre soluções simples para problemas que são complexos. A gente sabe onde isso vai dar. Mais uma vez a gente girando em círculos aqui na economia brasileira, com promessas populistas, sem promessas, sem propostas que tragam uma mudança de fato estrutural para a nossa economia. O CNN Money desta sexta-feira fica por aqui. Vocês têm um fim de semana para curtir, para descansar, para assistir a programação da CNN Brasil, uma cobertura completa de tudo que vai acontecer, está acontecendo no Reino Unido, com os nossos repórteres, correspondentes, porque é um momento marcante para a história do mundo todo. E aqui no Brasil a gente sabe que tem muita gente que tanto gostava da rainha, como tem curiosidades e interesses sobre esse momento do Reino Unido. A despedida da Rainha Elizabeth II e a transição e o Charles deixando de ser príncipe para virar o rei da Inglaterra, o rei do Reino Unido. É com essa majestade toda que a gente termina o episódio de hoje. Se cuidem, um beijo e até. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto.
Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.